Aqui é o Max Germano, gerente de design da La Fonte. E hoje a gente está com mais um Talks, né? Com La Fonte Talks, com uma convidada super especial, Natasha Chiloba. Nath, obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, eu que agradeço. A gente está muito agradeço. feliz de te receber aqui. Obrigada, agradeço muito pelo convite. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco da trajetória da Natasha, né? A gente vai apresentar um pouco dos projetos dela, né? E falar um pouco de como o trabalho dela, né, também se relaciona com a La Fonte. Eu vou ler uma pequena bio aqui dela, que é grande. A Natasha é diretora criativa, curadora, especialista em design estratégico, né? Ela é uma referência no design de alto padrão, já com mais de 17 anos de atuação, né? Atua fortemente também na ADP, que é a Associação dos Designers de Produto, né? E já foi jurada também de importantes prêmios de design, né? Nacionais e internacionais. Colabora também com diversas marcas icônicas, né? Com projetos exclusivos no mercado de luxo, né? E também ela é especialista e brinca também com IA, com inteligência artificial, e a gente vai falar um pouquinho desse tema hoje também. Nath, agora começando, né? Fala um pouco da sua trajetória, sua carreira, né? Por que você decidiu ser designer, né? Onde começou tudo isso? Bom, primeiro agradecer, né? Obrigada pelo convite. A gente já está aí 1 ano, né, de parceria. Sim. Firme e forte, então tá bem legal. Quando o Max me convidou, né, ele falou, vamos conversar sobre alguns pontos, e eu achei interessante trazer um pouco da minha trajetória e a gente falando alguns insights dentro disso, né, que aí Claro. tem toda a evolução do profissional, etc. E um ponto até interessante da gente falar, que eu e o Max, a gente é do Mackenzie, desenho industrial de produto. Mackenzistas. 2 Mackenzistas aqui. Para a gente dar uma passada aqui na apresentação, eu trouxe bastante imagem, eu vou passar bem rápido, porque senão a gente vai ficar perdendo muito tempo. Mas basicamente é o quem sou eu, né, o meu estúdio, então o meu estúdio leva meu nome. Isso é legal também da gente falar como um designer independente tem que se portar, se cria um nome de uma marca, se você leva o seu próprio nome. E aí, quando a gente está falando de alto padrão, é a persona, né? Então, é outra coisa. Então, você tem que ser... O seu nome vende muito mais do que um nome, né, que depois você pode trocar, etc. Então, essa questão nos estúdios autorais, independentes, por isso que a gente usa o nome. E eu lembro até eu tive uma passagem no Guilherme Torres e ele fez um comentário, assim, uma vez que teve algum problema de fornecedor, coisas pequenas, assim, mas normais de cotidiano. E eu lembro dele falar muito, né, assim, sério, falando, é o meu nome que está em jogo, não é minha marca, é o meu nome. Então, eu acho que quando a gente tem que se posicionar no mercado, etc., tem que ter uma coerência, uma personalização, né? A persona tem que ser qualificada, então isso é bem interessante, assim, a gente pontuar isso. E aqui, quem sou eu? Eu fiz um resuminho de todos os prêmios que eu já fui jurada. Ganhei agora um IF Design em 2025, agora com uma poltrona, então estou bem feliz também, mas acho que quem sou eu depois de muitos anos? Só um ponto, aqui, gente, né? Quem está vendo aqui, a gente são arquitetos, designers, talvez conheçam, né? Ou pessoas que não são no segmento, mas o IF é o prêmio mais importante do mundo quando a gente fala em design, né? Então, a Nath concorreu com designers de todo o mundo, europeus, americanos, brasileiros, né? E, bom, depois a gente vai falar um pouquinho mais. Fiquei bem feliz, assim. Eu trouxe a poltrona também pra gente ver. Mas para chegar naquilo, né, a gente tem que percorrer uma grande jornada. E eu brinco que a jornada do quem sou eu não é uma coisa linear, principalmente quando a gente está falando de Brasil, de mercado, de design, arte, não tem uma trajetória linear. Então eu gosto de falar
que a gente é uma árvore, né? Você tem bases que se ramificam, você tem esses repertórios de vários padrões que te formam o tronco e depois você sai nessas grandes ramificações que são os galhos. Então você pode ter vários projetos ao mesmo tempo, vários circuitos ao mesmo tempo e eu gosto muito disso. Aqui são todas as revistas ao longo do tempo. Antigamente a gente saía em muita revista, hoje em dia é mais digital, mas já teve bastante revista aqui, já foi da minha primeira fase. Eu brinco que eu estou entrando na minha terceira fase da carreira. Se reinventar, né? Isso é uma coisa que acontece com os designers. Aí aqui vamos fazer uma linha do tempo. Então, eu acho que dentro dessa linha do tempo a gente consegue ter vários insights e ver direitinho o que tem uma linearidade, né? Tem um conceito, uma evolução de desenho que já vai seguindo. Por exemplo, a poltrona do IFE saiu disso aqui. Ah, é? E jamais ia falar, ó, ela foi essa aqui é em 2012, eu fui ganhar o IFE com um redesenho dessa em 25. Então, assim, nada morre, tudo se transforma. Se reinventa. E eu acho que quando você tem um desenho marcado com a sua identidade, atemporal, clássico, ele não morre nunca. Exatamente. Isso é muito importante da gente pensar quando a gente vai produzir, até para a indústria, claro, né? Que os timings de desenvolvimento são maiores. Sim. Pensar sempre nisso. Aqui, na verdade, foi uma brincadeira da pós que eu fiz, depois do Mackenzie. Aí eu fiz uma pós no Senac, imobiliário. Mas você deu um gap ali, né? Entre o Mackenzie, 2009, depois você foi para o mercado. Aí eu fui para Ovo. Aí depois você fez em 2012. Enquanto eu estava na Ovo, fiz o Senac. Tá. E a Ovo é bem legal a gente comentar da Ovo. Quem não conhece, vírgula Ovo, do Gerson e da Luciana, tem 30 anos de mercado, acho que até mais. Consolidado. E eles são um design art. Então, assim, eu bebi muito desse berço no começo. Então, eu acho bem legal pontuar isso, porque era um estúdio independente que faz o 360, tanto na produção, marketing, venda, tudo. Então, eu fiquei lá 3 anos e foi a melhor escola, até que o Mackenzie, na verdade. Claro. Porque quando a gente sai do acadêmico, a gente vem muito cru, claro, né, para o mercado. Então, a academia te dá uma base, né? Te dá um direcionamento básico. Imposto, sim, lista de preço, então, mercado. Não é o mundo real, né? Não é o mundo real. Claro. Então, assim, eu saí do Mackenzie e já fui direto para Ovo, que foi ótimo. Na Ovo eu conheci várias pessoas, editores de revista. Eu tinha a sua função na Ovo, então coordenava a criação e tal. E lá me deu acesso a grandes projetos, assim, no alto padrão e de forma da personalização. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo quando que foi? Acho que 2012, 13, o governo do estado de São Paulo interditou todo o andar da Pinacoteca, do segundo andar, e fez uma reforma de 10 meses, a Pinacoteca ficou fechada, e sabia onde era o interruptor, já sabia o lixeiro, conhecia já o segurança. Íntima do lugar. Fiquei 9 meses na Pinacoteca, eu nem ia para o estúdio, eu ia direto para lá, ou de lá para o fornecedor, que eram essas chapas metálicas que a gente fez uma grande instalação mesmo. Então, uma estante, uma mesa de leitura, né? Esses tapetes também foi tudo pensado. O escopo era fazer o mobiliário, um pouco de design interior. Uma sala de descompressão, de leitura e descompressão. E aí a gente tem uma outra sala do educativo também, que foi bem legal, mas tudo com essas chapas muito grossas, só que ao mesmo tempo você vê uma leveza absurda, claro, né? Então, é uma antítese, assim. Sim. O que é bem legal no alto padrão, claro, que aí a gente pode falar, não tem limites, assim. Então, você consegue fazer coisas incríveis no alto padrão. Eu acho que limita muito o capital, mas quando você está num projeto grande,
as coisas são absurdas, assim. Então dá para fazer coisas incríveis, como aqui a gente fez. E qual o desafio nesse caso? Quando você Ó, não aqui tem o detalhe, limite? tá vendo? Olha E que ela lindo. solta da parede, ela vem, Nossa, faz uma realmente. angulação. A gente chamou um engenheiro, sabe? Foi bem legal. A viga invertida em cima dessa, a gente tem uma viga T para puxar Sim, ela força sim. para cima, para ela subir. Então, às vezes a gente olha uma cadeira e não entende toda a engenharia reversa, né? Que Claro. tem a maçaneta também, você Sim, deve ter com várias. certeza. Né, Para fazer o design acontecer, né? E aí, continuando na Ovo, aqui também de alto padrão, então eu consegui acompanhar essas peças que são edição limitada, então bem Incrível. arte, participei da SP Arte com eles, então foi bem interessante. As peças de projeto especial, aqui foi para uma fazenda, uma peça única, uma mesa da família, então teve toda uma Incrível. questão. É muito legal esse universo, assim, foi uma casa que eles fizeram na marcenaria da fazenda da família. Nossa, que E legal. aqui tá na casa da praia. Então foi uma peça bem legal que depois dessa eu criei uma peça de linha. Ah, é, a Então partir também nada se dessa... perde, a gente Sim, vai, tudo né? se aproveita, né? Quando há uma boa ideia... Aí quando eu falo da minha primeira fase, na verdade, seria uma segunda ou um primeiro B, assim. Certo. Quando eu realmente saio da Ovo, saio de qualquer escritório e assumo, né, a minha marca, a minha Sim, entre carreira solo, literalmente. tudo isso. E eu já tinha a Isso aqui conexão. ano? 2013. 2013. A 18 que eu foquei bem comercial via direto. Então, Tá. eu trabalho com arquitetos de alto padrão, a gente trabalhava muito São Paulo, Rio, Curitiba, às vezes Minas também, mas muito contato que eu já tinha da Ovo, ou de outros contatos que eu fui Sim. fazendo, de SP Art, etc. E aí tinha essa venda direta, então era bem interessante, assim. Legal. Aí aqui, por exemplo, já nessa primeira parte, um buffet que quando o Max me chamou, ele falou, não, vamos falar de personalização, né? De como a peça Sim, claro. muda. E no mercado de alto padrão, no móvel, ela muda muito. Então, por exemplo, aqui a gente tem este, né, aparador, ali ele está em branco e azul, compondo numa casa que é da FGMF, então de um bom tempo. Sim, essa aqui escritório acho de que alto já é padrão. 2014, 2015. Então foi bem interessante que eu já tive acesso logo de cara, né, com eles. O Bassiches foi uma pessoa, também acho que foi o primeiro arquiteto que me recebeu realmente, tal, foi o José Bassiches, adoro ele, o trabalho dele. Aí aqui tá vendo como ela fica, né, como compõe a parte, né, a peça. E também aqui quando eles me falaram, vamos fazer laca branca, eu falei, gente, não. Aí você não tá vendo todo, né? Sim. E agora você olha assim, a foto fica tão linda. Fica linda. Então, essa seria uma série, uma produção por uma marcenaria ou tem uma indústria por trás? Essa é marcenaria. Eu tô trocando aqui. Você acha que não? Agora foi. Ó, aquela mesa, a primeira que eu mostrei da Fazenda. Da Fazenda. Aí eu saí com essa aqui já é uma de revista. Ricardo Gaioso foi o diretor criativo dessa foto. Tem um trabalho muito interessante também. Então, como a gente está falando aqui dos nomes, né, é sempre importante você ter essa rede, né, essa rede de apoio que te ajuda. É fundamental, né, Nath? Aqui era da Veredas, então fazia a aplicação dos tecidos dela nos meus móveis. Incrível. Quando a gente tem uma escala menor, a gente consegue. Aqui já foi uma primeira brincadeira de curadoria. Então eu falo que na minha segunda fase é quando eu realmente me assumo como curadora e diretora criativa, mas aqui eu já fui uma primeira vertente, 2015, para o Design Weekend, que está acontecendo essa semana junto com a Revestir também. A gente fez com a agência de publicidade Inner, chamamos 15, 12 duplas que eram designers com artistas. Então, por exemplo, o Braga fez o espelho e o João pintou, né? Então, são várias vertentes, as brincadeiras.
Bacana. Aí nisso fui tomando corpo como curadora, né, Sim. etc. E participei muito com o IED, isso aqui foi com o IED, eu fazia muitos talks com eles. E aqui foi um projeto que eu estava com um cliente que era uma fazenda de agrofloresta. E aí, como inserir design e experiência, né, na fazenda dele, ele queria trazer algumas coisas para a fazenda, que aí já foi um início da direção criativa, que é gestão estratégica. Claro. Eu acho que é muito mais falar direção estratégica do que, né, quando você pega o que você, cliente, quer, o que você precisa. Então, vamos montar um plano de ação. E aqui a gente já estava com ele, ó, o Patrick Assunção, que é o dono da fazenda. Sim. Então, a gente levou ele para vários festivais interessantes, ali com a Casa e Jardim, aqui com o IED, num Design Weekend também. Então, Design Weekend, lembra que a gente encontrou o Lauro ontem, e ele falou, essa aqui já tá comigo, ó. Há muito tempo, então é quase disso, 10 anos. a gente vem há muito tempo já juntos. Aí, de novo, outro Design Weekend. Um ano depois, a gente trouxe as madeiras dele, e aí eu trouxe 5, 6 designers bons, legais, Certo. e aí a gente fez com as madeiras nativas brasileiras. Então aqui tinha Hugo França, tinha o Pedro Braga, a gente fez bastante coisa interessante. A Juliana Lussá, Que legal. também, que ela também é bem... nossa, né, fez um também time com a incrível. gente. Isso foi 17 e 18. Aí eu brinco meio pré-pandemia, eu realmente falo, não estou fazendo tanto produto assim. Já fazia uns 2 anos que eu não lançava produto e estava muito focada nessa coisa de projetos de experiência com marca, etc. Eu falei, não, então vou me assumir realmente como diretora criativa. Não gosto da palavra curadora. Por quê? Acho que o curador é mais para arte. Quando a gente está falando de produto e algo comercial, você é um diretor estratégico. Sim. Se tem ponto de venda, etc., você tem que pensar de uma outra forma. Quando você fala em a direção criativa e estratégica, explica para quem está assistindo a gente o que seria isso, né? Qual a diferença da curadoria, por exemplo? Envolve mais negócios, o que eu comercial? sinto, o que eu falo, não gosto da palavra curador utilizada no design, porque o curador, ele é uma pessoa que ele tem todo um projeto na cabeça, né? Quando você vai montar uma exposição de arte numa galeria, você não tem limitações, assim. Então, o curador, ele foca no que ele imaginou e ele brinca com o artista, eles têm essa licença poética. Quando a gente vem para a indústria, para o produto físico, né, que vai ser vendido, etc., você está falando de mercado, você está falando de preço, de análise, de tendências. Então, tem tantos fatores ali que você tem que pensar de forma estratégica, que não é um conceito bruto, é muito mais estratégico do que curadoria. Por isso que eu acho que eu realmente não gosto do termo curador no design. Eu acho que ele tem que ficar na arte. No contexto artístico. E até o diretor criativo também fica meio ambíguo. Eu acho que é diretor estratégico, é bem básico isso. Assim. Perfeito. E aqui eu já também, nessa segunda fase, já começo alguns projetos internacionais interessantes e tal. Então, eu fiz esses projetos no IED também, continuando no IED. Tá. Eu fiquei com o IED uns 7, 8 anos fazendo as coisas. Quando era a gestão do Rick Perucci, acho que quem conhece aqui, o Rick foi uma pessoa absurda, de acolhedora, de fundamental para unir vários profissionais, assim. O Rick faleceu na pandemia, mas era um grande mentor, assim, de várias pessoas. E eu acho que, assim, toda vez que eu tenho oportunidade de falar dele, eu falo, porque ele é uma pessoa que me impulsionou, assim. Então, a gente tem algumas barreiras e ele me empurrava, sabe? Ele falava, não, vai, não sei o quê. E muitas vezes eu sabia que ele me protegia por trás. Então, sabe, é uma pessoa... Acho que você ter grandes mentores
é fundamental também em qualquer carreira. É muito legal, assim, bem bonito que você disse, de dar crédito e dar nome a essas pessoas que fizeram a diferença na sua carreira, né? Seja no começo, quando você falou da Ovo, dos profissionais que você conheceu, do Baixo X, do Patrick, Todo né? mundo que passa na nossa vida deixa uma sementinha, né, de alguma forma. Sim, Então, acho bem interessante a gente sempre falar do nosso repertório, né? Tanto claro. repertório social, as experiências, então isso é muito importante. E aqui eu já começo a fazer, aqui acho que a gente tinha 20, 30 designers, foi uma exposição no IED também, durante o Design Weekend, Sim, então também foi bem legal. Aqui de novo, aí aqui eu já fiz o projeto inteiro pela DP, a BUP chamou a gente em 2020 e eu fiz um grande coletivo. Aí aqui foi 360 também. Então fiz a negociação, fiz a cenografia, a montagem, escolha do pessoal, Fez layout. tudo. Aqui que eu já começo a brincar no 360, que foi Claro. quando eu conheci vocês, a Sim. gente fez as ações e tal. Então já vem um início daqui. E aí, né, a gente já toma corpo. E acho que quando você tem uma base bem direcionada, bons nomes vão te chamando. Então aqui era na Bilux, que vocês ganharam o prêmio. Claro. Eu indiquei eles também para participar. Eu falei, gente, vocês têm que participar com a maçaneta. Qual que é o seu puxador? O puxador Lumière. Que ele ilumina, Sim, tal. foi muito legal, que foi uma coisa super diferente. Não é na categoria iluminação, não é categoria, mas ganhou o prêmio. Sim, então, exatamente. assim, é bem legal disso também da gente falar. Quando a gente participa dos júris, a gente indica também as pessoas, né? Então, isso aqui tá muito interessante, vai fazer tal. Então, o júri tem que ser ativo Bacana, na hora da inscrição foi fundamental também. nessa parte. É bem interessante. Aí aqui a gente fez com a Bilux, pela DP, a gente refez todo o edital do prêmio, claro, para não ter tanta parte de indústria e ter mais a parte de branding, de design também, que legal, é importante. super importante. Então foi 2 anos que a gente demorou. 2 anos? Junto com o pessoal da Choque Design, a Simone, que é uma das sócias, ela é uma expert em Brasília de iluminação técnica. Legal. E ela foi fundamental. O sócio dela, que é o Dimitri, também foi bem interessante na hora que a gente fez o troféu, que é aquele triângulo. Sim, sim. O Dimitri que desenhou, tal. Então a gente teve toda essa participação. E aí, quando eu falo realmente que eu mudo a chave, né, quando eu assumo a curadoria internacional mesmo, e aí a importância da gente falar desses projetos internacionais. Aqui foi em 2022, eu trouxe um pouco dos números, eu não sei se dá para pegar na imagem, mas é muito interessante a gente entender os números de um projeto internacional e os resultados disso. Então era um projeto gigantesco que a gente tinha ali. Centro Rochas, a BACT, a Bilux, a Bimóvel, todas essas são as associações das indústrias brasileiras. Então, são entidades muito fortes que estavam em conjunto com a Apex. A Apex é a entidade do governo que pega essas indústrias e faz para exportação. Então, também é uma visão bem importante, a gente sempre está olhando quais são os países que eles estão indo, né? O que eles estão mostrando do Brasil lá fora. E o mais importante também, que é super interessante isso que você trouxe, Nath, do impacto, número, né? de negócios. Os números, o impacto. Então como o design pode, né, impactar um negócio. Por exemplo, em um evento de 20 dias em Nova York, a gente levou mais de 100 designers, 69 empresas. Nossa. Então a gente tinha Eliane, empresas gigantescas até um pequeno designer, assim. E aí, como fazer todo esse layout, etc., foi uma experiência que eu realmente vou falar para o resto da vida, porque foi algo muito legal, muito 360. Deixa eu entrar depois nas imagens, a gente fala um pouco disso, mas voltando para os números, a gente teve ali de número da própria Apex, eles fazem uns levantamentos e aí tem isso. Foram 305 rodadas de negócio, 760 contatos, 10 países
né, 3 milhões ali de negócios imediatos, 45 milhões de dólares em negócios de projetos futuros. Isso em um evento de 20 dias. Então, assim, Impacto é muito gigante. importante. Quando a gente olha, pô, estão investindo em coisa... Não é. Em dólar isso ainda. Se realmente trazer para reais. Um investimento que, se a gente for colocar na conta, não, Sim, sabe, é claro, ilusório até. Então, quando a gente estava formando o layout, formando tudo que a gente ia levar, como que eu vou mostrar um Brasil gigantesco, continental, para o mundo, né? Então, sem ser estereotipado, claro, sem ter essa... Então, aqui é legal que eu fiz questão de trazer esses moodboards dos conceitos, onde a gente pega muito... Como eram muitas empresas, eu não quis só falar de arte e design. Eu quis falar de comida, de cheiro, de textura. 360. Tudo, tudo. Tudo do Brasil. Então, a gente tem ali o cacau, a gente tem a floresta, o couro do pirarucu, né, as sementes, a gente é o celeiro do mundo, então isso é importante falar, o café, o cheiro, cores, as frutas que a gente tem, a água, né, a gente fala que é o rio de ouro, que é o rio da Amazônia, então assim... E é um desafio também, né, Nath, porque o Brasil, como estava escrito ali em cima, é plural, né? Plural. Então você não é um país, tipo, pequeno, Portugal, que tem uma cultura, mas é São Paulo, né? O Brasil são vários Portugais, né? Então, por exemplo, aqui no Nordeste, sim, a gente pensa, o leigo olhando de fora, seca, não tem tanta textura, é absolutamente rico, né? claro. A gente tem tanta textura, a gente tem os tons, a gente tem ancestralidade, a mão de obra em si, o natural, e isso fora, né? O pessoal gosta tanto de ver, então toda a cultura humana que a gente tem, né, o povo que agrega, que sorri, que abraça. Claro. Então, essa nossa identidade é muito importante passar, seja nos produtos, etc. E aqui um grande apanhado do que a gente levou. Então, tinha Érico Goldin, do Nordeste, Estúdio Bola, né, uma peça minha ali também, azulejos. Aquela peça de Brasília da Adega já ganhou IF Gold, super importante. Incrível. Então aqui a gente tem várias, né, um pouquinho St. James, então um pouquinho de tudo, assim. E aí a gente conseguiu levar isso para Nova York. Era um prédio que a gente pegou o térreo inteiro e ele tinha uma porta de um lado do quarteirão e outro da outra rua. Quando eu vi a planta, falei, gente, acabou, tá feito. Vou jogar o Brasil deitado e a gente vai permear o Brasil. Incrível. Então, eu tinha 2 vitrines e um miolo. A gente fez primeiro a vitrine do Nordeste, que foi a que eu mais gostei, ficou muito rica, muito colorida e tal. Depois a gente tinha o Centro-Oeste, onde a gente trabalhou muito tecnologia, né, tons, mais azulado, uma coisa mais nesse sentido. E depois a gente vem o Sudeste, que aí tem um pouco mais de valor agregado, a gente tem outras coisas. E foi bem interessante que a gente fez umas cortinas que criavam um circuito, tinham 26 projetores de alta performance. Foi um menino super incrível de Brasília que fez pra gente. E eram umas projeções, então, por exemplo, no Nordeste, ela era a paisagem do Nordeste, tinha os passarinhos, tal. A gente levou o cheiro. Sonora. Tipo, a gente fez o 360, e foi muito eu que, né, eu falei, gente, direcionou, tem que fazer isso, tal. Então, hoje em dia, quando a gente fez os nossos projetos, eu venho desta escola. Por isso que você vê, quando eu faço assim, ó, piscou, é porque vem disso. Claro, é repertório, né? Aqui o Nordeste. Então, olha como a gente está falando de um Nordeste rico, né? E ele é chique, ele é fino, né? A gente sai do comum. É único, sofisticado. Então, a gente tem a madeira bruta, as cores fortes, terrosas, baikami com a cultura indígena muito forte, muito presente. As pedras brasileiras. Então, esse vaso aqui é da Vazarte, é do cacau. Então, legal. E aqui era a rua.
Então foi bem interessante. Essa é a cortina que você disse que guia. Ela, né? tá vendo as imagens Sim. nela? Então aqui era o Centro-Oeste, era meio Brasília. E a projeção era nessas cortinas. Nas cortinas. Então Brasília tem o Planalto, é um tom, né, o verde, vamos brincar com isso, o tom do entardecer. Aí aqui a gente já começa a parte de tecnologia, tá vendo? Araucária. Já Legal. vai para o sul, já estamos chegando no Sim. sul. Então você vinha de lá, vinha andando para cá, entende? Entendo. E aí a gente entra na outra vitrine, que era o Sudeste. Então aqui a gente tem produtos com grande capacidade de CNC, produtos com mais tecnologia Sim. agregada, né? Aí eu trouxe Tarsila do Amaral, não um óbvio, peguei São Paulo também, uma coisa mais indústria. Legal. Saí um pouco do óbvio. Aqui uma peça da Florence. Da A Florence. gente pensa que é só armário, não, eles então. fazem peça solta também. Então são vários. Dentro. E aí a gente passou um mês, né, em Nova York. A Certo. gente estava com aquele projeto e também eu peguei com a Bimóvel a cenografia dos 7 stands do Brasil. Hoje a gente já aumentou, aqui era 2022, eu sei que eles estão com missão para esse ano. Já já eles devem seguir, tá com maior ainda o número, acho que são 14, 12. Sim. O setor aumentou, então também é importante da gente falar como que as feiras, a parte comercial das feiras importantes internacionais vem o Brasil, né? Então, Estados Unidos, eles estão abrindo muito mais espaço, é o comercial que escolhe o posicionamento dos setores, dos países, então hoje o Brasil está num lugar mais central, está do lado da Itália também. Nossa. Isso você vai ganhando Então quer dizer que a gente corpo. evoluiu, né? Assim. E é um trabalho muito da Bimóvel com a Cândida Servieri também, o William, que é o braço direito dela. Assim, eles estão num trabalho de muitos anos com a Apex também, né, investindo. E essa feira em CFF é a muito primeira, importante. é super importante. Muito importante, comercialmente falando. E aí aqui já era uma cenografia mais padronizada, dentro de Sim, de uma padrão, identidade. claro. Mas aí como você diferenciar Tidelli, da Florence, Da né, da St. James. Então cada uma tem a sua cara, mas elas tinham que estar dentro de uma identidade. Então aqui já foi uma coisa mais comercial, enquanto aqui era bem comercial, lá você viajou Entendi, no conceito, mais artístico, mais liberdade. foi Criativa. bem interessante. E aí este projeto abre pra gente um mundo, né? Acho que quando você assume e assina um projeto que deu certo internacional, o pessoal olha muito para você. Você ganha uma chancela, né? E aí a gente ganhou o respeito e o convite do pessoal da Embaixada Brasileira no México. No mesmo ano, foi depois, uns meses depois, Claro, eles viram o que a gente estava fazendo e chamaram a gente pro Design Week México, Incrível. que cada ano eles têm um país convidado. E em 2022 foi o Brasil. Então o embaixador brasileiro lá falou, vamos fazer alguma brincadeira aqui. Dentro do budget, dentro do que era possível, sim. a gente selecionou 4 grandes nomes de artistas e designers brasileiros. O Rodrigo Ambrosio, que estava ontem com a gente, Sérgio Matos, a Nina Coimbra e a Ian Catu, a Fernanda, que também faz uma coisa super especial com ONGs de mulheres, Incrível. etc. E aqui eu trouxe uma foto que foi muito legal, porque eles fizeram com que os nossos brasileiros interagissem com a peça da cultura deles. Então, por exemplo, essa é uma senhora que faz algumas luminárias de papelzinho, uma coisa super típica mexicana e tal. E aí o Sérgio ficou com ela. E essa foto é do Sérgio. É do Sérgio? E a gente ama muito essa foto porque ela tá como se fosse uma deusa, né? Ela é uma santa ali no meio. Sim. Então, acho também quando a gente fala da ancestralidade disso, os mestres, né? A gente tem que beber muito dessa fonte e dar o devido respeito a eles, valor, né? E aqui a imagem dela diz tudo, assim. É muito poética, né? E aqui é um pouco das peças. Então, saiu ali do Ambrósio, essa é da Nina, do Dia de los Muertos.
Então é bem legal que lá o Dia dos Claro, Muertos na verdade, vida, né? Eles sim, eles trazem outra ideia da morte. E é super inserida na cultura deles também. Entender a cultura do outro também. Aí depois, 23, sou convidada pela Cândida na Ambimóvel para participar do Brazilian Furnace, que é da Apex com a Ambimóvel. Claro. Eles selecionam algumas indústrias e casam com os designers. Dentro disso saem umas linhas de produto que vão ser expostas no iSalone. Eu fui da segunda edição do projeto, com a poltrona que ganhou o IFE. A poltrona do IFE. Ela já nasceu no iSalone. Você vai mostrar ela depois aqui, né? Tô passando. Tá. Vai passar? Não tá indo? Não tá indo. Vou passar. Pronto, aqui. Então, acho legal trazer um pouco dessas imagens, né? Todo mundo que estava participando dessa edição, nomes bem importantes, bem de peso mesmo. O Estevão estava lá também. Estevão Toledo, Estúdio Galho, Luciano, o Luciano que é da Tideli também. Então, tem vários interessantes. Aí aqui eu estava com a St. James e com a Century. Então, a gente lançou ela nasceu já em berço de ouro, basicamente. Que foi no iSalone, assim, e acho que quem é da nossa área entender, participar do iSalone, não é visitar o iSalone, é estar no iSalone. Em um lugar de destaque. A gente não se aguentava, assim, claro, sabe? É quase um prêmio, né? A gente tava numa felicidade. Aí, passando aqui de novo. Aí aqui a gente tem, né, uma parte melhor dela. E aqui é legal a gente até falar também da cenografia da Liana. Liana Tesler é uma arquiteta que faz a curadoria e a cenografia. É dela? Ela fez uma textura no chão como se fosse uma areia. Incrível. Então, sempre, sabe, trazer esse Brasil pra gente é muito rico. Essa textura, né? Aí aqui a gente já humanizando, né? Tipo, é legal a gente mostrar o produto seco, mas o que acontece mesmo é o networking, é a gente se aproximar, essas viagens, assim. Então, é muito importante, toda vez que vocês do mercado puderem ir numa viagem dessas, de imersão, a gente hoje tem o quê? No Brasil, a gente tem Tiradentes, tem Campos, tem São Paulo, Rio também, Arte Rio acontece. Então, é muito importante para a gente se conhecer, para formar networking. E foi importante para, só um parênteses, Nath, isso aqui, para a Savoy, para a Lafonte também, quando a gente começou a falar do projeto de Milão, né? Não sei se você vai comentar ali, mas se não, a gente fez um evento super bacana. Então, a Nath foi responsável por isso também, junto com o Thales, né? E fez muita diferença para a gente também no ano passado. Aqui era 23, né? Sim. Comecinho de 23, ainda não conhecia o Max. Apesar da gente fazer faculdade na mesma, eu só fui conhecer o Max depois. Aí eu brinco que é a segunda fase. Ali 2022, 2023, eu volto a desenhar produto. Então, aquelas peças da primeira fase eu tirei de linha e aí fiz novos produtos. Aqui a gente faz já por meio de royalty, não é mais via direta, então é outra forma de trabalhar, mais focado com indústria. Aqui a gente tem a Century, que é uma das principais aqui do Brasil de móvel. A gente tem a Polos, também é uma de familiar, já está na segunda, terceira geração. Então, também entender o seu posicionamento e com quem que você vai se agregar, né? Estar com o seu nome vinculado, isso é muito importante. E aí, o que eu falei das imagens de criar produtos atemporais e mais clássicos, para ter essa vida útil mais prolongada. E aqui, acho que quando a gente está falando dos produtos, eu trouxe essa brincadeira das imagens, porque o Max falou, vamos falar como a peça fica diferente, né? De uma coisa para outra. Então, aqui personalização, né? Eu trouxe várias imagens do mesmo produto,
do mesmo produto, só que em vários acabamentos possíveis, diferentes e aplicados em interiores diferentes. Então, como que esse produto, né, fica tão... Sim. Ali a gente estava numa madeira mais Aí, escura, carvalho. aqui vem o frejó, né, um carvalho mais claro. Aí ela já ambientada, como muda, né, a peça, como que ela se funde Sim. bem. Mesmo modelo, ali ela tá, né, o redondinho. Sim. E aí aqui a gente já tá nela retangular. Essa peça, é legal talvez falar do conceito da peça. Fala. Isso aqui é de uma... Ela chama funge, porque é dos cogumelos, do reino dos fungos, Sim, né? O reino dos fungos. E aí é bem o caule dela, né? Tem aquele caule do fungo, sim, do cogumelo. base. Então, a gente pode ter repertórios, pode ter referências, mas a referência não ficar tão gritante, né? A referência ela tá ser ali mais só abstrata, né? pincelada. Aí trocando aqui, ela num outro ambiente, como que ela fica bem diferente. Seguindo. Outra, tá vendo? Outro contexto. Outra coisa completamente diferente. Como que você brinca com a peça. E ela ganha vida, né? Ela se transforma quase como uma nova peça. Não, só mudar a madeira já muda tudo. Colocar um tampo de pedra. Então, aí aqui a gente já traz uma peça bem clássica, que é o buffet. Buffet oblongo. Lindo. Ele saiu de uma ideia de ovo. Sabe, aqueles ovinhos que são mais, né, ovais, assim? Sim. Então é bem... Aqui. Ele é bem bonito. E aí, detalhes. Acho que quando a gente está brincando com escala, a gente está brincando com móvel, você trabalha numa escala diferente, que é da maçaneta. Sim. Na escala do móvel, a gente consegue trazer alguns detalhes que fazem a diferença. Sim. Então, por que um produto tem um custo e o produto do outro, né, o classe mais alta, o classe... São os detalhes, é o encabeçamento de madeira, é toda essa questão, ela tá solta, né? Solta um pouco o tampo. São as diferenças, as levezas, né, os que você dá na peça. Então, e é o que faz a diferença. É muito importante. Aí também peças comerciais. Sim. Então, uma peça bem comercial, como que eu posso dar um diferencial nela? Então, aqui, essa referência é das bandeirinhas do Volpe. Ah, é? Ela chama linha Volpe. E você vê a bandeirinha só quando você está olhando na vista lateral pela cava. Sim. Você vê a bandeirinha perfeita. Então, assim... Um detalhe sutil. São, sabe, a referência tá, mas não tá. Esse que é o chique, né? O elegante. Sim. Então, aqui, né, a gente vendo ela. Também aplicado como buffet. Aqui aplicado como home. Aplicado como home de TV, tá vendo? Ó, em outra cor, outra coisa. Ela em módulo de criado, né? Mesa lateral ou mesa cabeceira. Também, então é uma peça muito comercial, assim. E versátil, né? Eu acho que quando a gente está falando de produto, a gente tem que pensar no conceito e como ela vai ser aplicada, se ela vai, né, se comportar bem, né, nos ambientes. Aqui eu trouxe, é meu último lançamento, ele foi lançado em novembro no Nordeste, num evento da Cabana, e depois na Bimad agora em janeiro, aqui no Expo. Então a gente bate ponto aqui no Expo Imigrantes. E aí eu trouxe uma brincadeira pra gente ver, né, como que ela fica ambientada aqui na Bimad, e ali no evento, como que ela tava crua. E essa referência... Eu sei qual que é, mas... É a casinha do João de Barro. E nessa criação teve inteligência artificial já. Ah, é? Já teve? Nessa eu já brinquei com a inteligência artificial. As outras não. Sim. Mas essa já é a primeira que foi realmente lançada e virou produto depois. Que legal. Aqui a gente tem um sofá bem interessante, que aí eu falo... que ele é diferente, mas ele é comercial, então ele tá vendendo bem, ele é bem enxuto, mas o pessoal gosta, ele tá um orgânico. E essa linha Capri,
Tem uma poltrona dela, depois nasceu o sofá, e ela chama Capri, que é dos caprinos. Todo mundo acha Capri, Itália, já, né? Sim, Já vai pra sim. Capri. Não, é caprinos. Certo. Que eu tive uma pira com o orgânico do chifre da cabra montanhesa. Ela é Sim. bem diferente, ela faz uma... E ela é quase uma pega, assim, sabe? Pra você se ver sentado, apoiado no chifre. Então é uma coisa elegante, masculina, né? Ela é diferente. É forte, delicada ao mesmo tempo. Essa peça é bem emblemática, assim. Eu tô gostando. Tá vendo o detalhe ali? Sim, Você vem do chifre. Então aqui, e ela acomoda muito bem, isso que é legal, né? Ela abraça, gente, né? Ela abraça muito bem. E aí, de novo, falando das peças, como elas se diferenciam. Então ali Tá é catálogo, né? Peça branca, num tecido ok, para venda. Claro. Aí quando você vai colocar já num showroom, né, numa exposição, a gente vê como a peça fica tão diferente. Então aqui, né, a gente já tem essa brincadeira. E aí é realmente a peça, depois que ela sai de você, ela é do mundo. Claro. Então você não tem mais controle, ela pode estar em qualquer cor, em qualquer lugar. E aí o importante do desenho, né? Como ela se comporta tão... Aqui tá bem o chifre, né? Sim, dá pra ver bem a referência, né? E depois agora falando da Clive, que a gente ganhou o IFE, agora com a Century. A Century participou com 3 poltronas e as 3 ganharam o IFE. As 3 ganharam? Que incrível. A gente tá bem feliz. Parabéns, mais uma vez. Essa parceria também tá bem legal, eu gosto muito da Century, do jeito que eles trabalham. E também eles fazem muita venda internacional. Então é legal quando você lê o relatório, ver quem que vendeu, sabe? Ter pra esse onde controle. foi. É uma curiosidade interessante, Legal. assim. Até para você entender onde está chegando o seu trabalho, né? E que pode sair do Brasil facilmente, né? Aqui ela em outras composições, a gente tem a mesa. Isso aqui também é a mesa com uma aplicação de pedra. Casa Cor, ela estava no ambiente da Brunete. Então aqui chamou muita atenção, foi Casa Cor São Paulo do ano passado. Casa Cor Brasília. Lindo. Casa Cor Porto Alegre. E aqui é Florianópolis, um escritório octaedro. Certo. Que eles são bem novos e eles estão... Dá uma olhada, vale a pena ver o trabalho deles. É bem interessante, eu tô apaixonada no trabalho deles. E quem me mostrou o trabalho deles foi a Gabi, que faz produção para Porto Belo. Ah, é? Então o pessoal já... É bom ter o olho treinado, né? Tipo, o pessoal já... Quando surge coisa boa no mercado, todo mundo já comenta. Já olha e já quer usar. Aqui, né, a Casa Cor. E aí, basicamente, é isso, assim. Tudo que a gente... Né, todo esse caminho percorrido, 17 anos, a gente realmente entende agora o quem sou eu. Eu acho que a gente tem que sempre passar nessa parte singular, assim, né? Eu acho que... É muito legal saber da sua história, né? Do começo, dos desafios, dos pontos tipo, de inflexão que mudaram a sua carreira, a sua visão, né? A gente tocou no assunto de inteligência artificial. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como você usa, como ela está te ajudando, né? Se você acredita que realmente pode fazer a diferença para os designers, para os criativos, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Bom, a gente tem várias possibilidades para inteligência artificial. E como eu permeio no comercial e no acadêmico, é legal ver como que o pessoal está sentindo, né? Porque é uma coisa muito no início, mas não tem ponto de volta. Assim, quem não gosta, engula e entenda, porque não tem escolha. Não tem ponto de volta. Sim. E o que a gente vê, o acadêmico está muito mais entusiasmado e praticando a inteligência artificial do que o comercial industrial. Então, também é bem legal ver como que está comportando isso. Então, por exemplo,
formas que eu usei a inteligência artificial nos últimos 1 ano e meio, que foi quando eu comecei a brincar ali. Quando lançou o Midjourney e o GPT, eu já fiz o pago. Sim. E brinquei Experimentou, mesmo, experimentando, testou. mas já em projetos, né? Já Uhum. colocando coisas, simulando Claro. projetos e entendendo. Então você fica 3, 4 meses entendendo, brincando, depois quando surgem as demandas, você fala, vou fazer daquele jeito. Então, formas possíveis. Não posso falar o nome porque tem contrato de sigilo, mas eu fiz uma gestão estratégica, que é gestão estratégica, não vou chamar de direção criativa, para uma marcenaria de alto padrão em Florianópolis. Já era a 3ª geração, então é uma marcenaria consolidada de alto padrão, só que ele tinha gaps de produção, o estoque dele estava gigantesco, então ele tinha que otimizar o estoque, tudo isso. Então eu pedi para ele todas as planilhas de venda, de estoque, etc. Sim. As chapas, a gente unificou as cores, então também usei a inteligência artificial vendo quais cores que a gente ia trabalhar em tendência de 2 anos. Isso no GPT. Depois você usando o Excel de forma de análise de dados com a inteligência artificial, é um absurdo, assim. Você tem todas as respostas, assim, ó. Muito rápido. Então ali eu já vi, olha, você tem não sei quantos tons de azul marinho, vamos padronizar, fazer isso. Olha, você está vendendo nesse estilo, então vamos criar 3, 4 estilos. Aí eu fiz os mood boards de cada sequência de cor. Então isso tudo, se eu fosse sem inteligência artificial, ia demorar 5, 6 meses. A gente fez em 20 dias, eu fiz sozinha no meu estúdio. Eu entreguei mais de 200 imagens de cozinhas, sabe, com as referências, com as nossas cores, com o estilo que tinha definido, tal. E isso virou material interno para ele. Então, depois a gente fez um treinamento com a equipe dele e tal. Então, a inteligência artificial, ela não substitui a inteligência humana, mas ela potencializa, ela catalisa, né? Um catalisador num sentido absurdo, assim. Ela te dá possibilidades infinitas. Então, outra forma possível, você pegar alguma referência que você queira, mas você não está encontrando essa imagem. Aí você também pode brincar na inteligência para ter aquela imagem, para depois você sair daquilo para alguma outra coisa, né? Que foi o que eu fiz no sofá. Sim. Então tem várias vertentes. Ou de análise de dados, também a gente fala muito da inteligência artificial para criar imagem, mas assim, análise de dados, gráficos, é muito importante para o comercial, para entender o que a indústria vai fazer. Então, quando você pega os relatórios de venda de 24 meses seguidos e passa para a inteligência fazer análise de dados ali, eles tiram coisas que você sequer pediu, né? Você fala, me dá os pontos frágeis, me dá os pontos fortes, os que estão mais vendendo, me dá tendência, tem algum gráfico, vai te dando em segundos. E dali você mapeia de forma estratégica o que você vai fazer, a coleção, a indústria, porque a gente está falando de muito dinheiro sendo investido. Claro. Então, quanto mais certo for, é melhor. E essas inteligências, assim, desculpe, não tem humano que faça uma leitura de tantos dígitos, de tantos códigos em pouco tempo e te dê uma coisa tão completa, sabe? Por mais que a pessoa seja 30 anos de análise de dados, etc., não tem eficiência, não tem a rapidez. Então, por exemplo, você pega uma expertise de um profissional desse, aplicado a uma boa ferramenta, você voa. É esse ponto que eu queria, Esse é o ponto. Queria adicionar também, que é uma ferramenta, é um assim, potencial sem limites. Ela é uma interface. Interface, mas quando você tem um profissional, seja falando de design, ou seja, com repertório, né, como a gente tem, ou os profissionais que têm vários anos, isso faz muita diferença, porque você precisa saber o que você quer também, e colocar os dados, imputar ali, e isso
Eu estava até comentando com o Hulk ontem, e com a Regina O também. Hulk é do acadêmico. Sim, o Hulk do acadêmico. Ele ama, Claro. já é outra ideia. Só que o input faz diferença, você não acha? Assim, o repertório do profissional está colocando as informações ali e o que o profissional quer. Ele tem que Total. saber também, saber o objetivo. Eu quero isso, e quando essa coisa sair e aparecer na IA, você sabe o que é. E aí o que eu digo do acadêmico e do comercial, como que cada setor está reagindo, o acadêmico vê essas possibilidades infinitas. Enquanto o comercial, não vou dar nomes nem falar nada, mas assim, a gente obviamente sabe que a grande maioria é mediana. Sim. E o mediano tá querendo se proteger. Claro. Então, às vezes o mediano tinha uma boa equipe que ele ficava em alta por causa da equipe. Agora, um bom profissional sozinho, com uma inteligência artificial, tem a mesma entrega do que um gigante mediano. Sim. Então, esse gigante mediano tá tremendo. E é o cara que tá fazendo cara feia para a inteligência artificial. Com então, certeza. assim, se você tem repertório, qualidade, estratégia, não sei o quê, Entende a ferramenta e sabe trabalhar é com um ela. catalisador. A gente pode dar esse nome, catalisador. Perfeito, Nath. Agora, bom, o papo está muito legal. Eu quero agora que a Nath conte para a gente os projetos. O que você puder contar, lógico, né? O que a Nath quer para o futuro, para os próximos anos, né? Quais são os... Né, o que a gente pode esperar da sua carreira e dos seus projetos. Quero paz. Mais projetos. Quero calma, quero ficar em casa. Vou aposentar. Vou aposentar, aguento mais. Mas eu acho que é mais seguir, né? A gente tem um propósito e tem uma coerência numa jornada, então é mais seguir essa jornada. Então eu tô cada vez com mais produtos com indústria, mais projetos internacionais, cada vez mais fomentando também o design como um todo, todas as importâncias do design, tanto comercial, acadêmico. Então, acho que é fazer o que eu já estou fazendo e a evolução do que eu já estou fazendo, Naturalmente, né? Então, são esses contatos que vem abrindo, que a gente até conversou ontem, alguns comerciais interessantes que estão surgindo. Sim. Então, por exemplo, a questão do IFE já me abriu várias portas. Tem uma galeria agora em Dubai, que um galerista me veio e viu meu histórico. Ele falou, nossa, sua peça é muito característica aqui. Eu falei, vai vender muito. Jamais pensei que o árabe ia gostar do meu desenho. E ele falou, nossa, casa muito com a gente, vamos conversar, tal, vamos falar. Então, seguir nessas portas e a gente está muito num momento de exportação, né? Então, acho que olhar para fora é muito importante também. Que bacana, perfeito. Pessoal, acho que quem assistiu aqui, né, tá acompanhando, deve ter adorado o papo, como eu gostei muito também. Quem está começando a carreira agora, né, quem escutar a Nath aqui numa carreira de sucesso, super consolidada, pode aproveitar muito do que ela falou aqui, né, e para os profissionais também que estão no mercado hoje, né. Nath, obrigado pelo papo. Agradeço muito. Foi muito bacana, toda adorei. Parceria. Com certeza, e toda a parceria, né? A Nath está sendo uma peça fundamental aqui para fazer a diferença para a La Fonte. A gente está muito feliz com isso também. E agradeço vocês que estão aí também, né, com esse tempo, ouvindo a gente, e toda essa relevância é muito importante. Maravilha. Pessoal, acompanhe a gente nos próximos episódios da Fonte Talks. Tem mais ainda, amanhã e sexta. Mas hoje a gente fica por aqui. Obrigado e até breve.